Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou usar o portal GE para fazer análise sobre o nosso Flamengo no dia de hoje. Vamos lá. Primeira notícia, análise. Fraco corrige rota no segundo tempo, mas volta a ser insuficiente. O time criou muita chance contra o Vitória e poderia ter saldo com placar elástico na estreia na Copa do Brasil. Vamos lá. Vamos com calma para analisar as matérias. Acho que primeiro, quando você joga com o Bruno Henrique e Pedro, você tem que jogar no 3-5-2. Ele tentou manter o 4-4-2 que ele vem normalmente jogando, mas eu creio que ele deveria ter mudado a estrutura do time. Não muito, teria que ter colocado o Royal como um ponta pela direita, o Danilo vai sendo um falso lateral direito e indo, quando o time estivesse marcando defensivamente vai ser o 4-4-2, mas ofensivamente ele colocaria como terceiro zagueiro Danilo, e defensivamente ele fazia lateral direito, colocaria Emerson Royal um pouquinho mais adiantado como um ponta defensivamente, e ofensivamente seria um ala. Ayrton Lucas descia como fazia o quarto zagueiro. Você colocaria o Danilo, Léo Ortiz e Vitão, poderia ter testado. Everton Araújo, De La Cruz, Luiz Araújo como meia e Pedro e Bruno Henrique. Vamos lá, mas o Flamengo jogou mal o primeiro tempo? Não jogou. O que aconteceu foi que perdeu muita chance. O Cebolinha teve um lá que saiu na cara do gol, chutou na perna do goleiro, ter um toquezinho embaixo da bola que cobriu o goleiro e fazia o gol tranquilamente. Faltou, calma na hora de finalizar. A bola chegava rolada para trás. Teve outro lance também que chutou, mas chutou em cima do goleiro. Se parasse a bola, às vezes, Pedro também chegou uma chutando, pegou na bola, mas a bola foi para a linha de fundo, porque parar um pouco, para ver, domina a bola, ajeita a bola, chuta melhor. Acho que o Flamengo tem jogadores com qualidade para fazer um tipo curto dentro da área e finalizar melhor o lance. O Flamengo tentou pegar a bola de primeira, às vezes não encaixava bem a bola, ou ia em cima do goleiro, ou a bola passava perto da trave. Então o Flamengo poderia ter saído com 6-1 ali. O gol deles foi uma infelicidade. Acho que faltou gritar, deixa passar. O Léo Ortiz cortou. A linha defensiva do Flamengo estava correta ali na bola ali do cruzamento, cortou assim, com a linha perfeita. Tinha o Léo Ortiz que cortou, tinha o Danilo na frente, tinha o Ayrton Lucas atrás protegendo o lanche. Quando cortou, caiu na perna do jogador, que acertou um chute fantástico. E qual o segundo gol deles também, que foi anulado, foi um cruzamento perfeito, o cara entrou livre e cabeceou. A sorte do Flamengo que estava impedido. Mas foi lances assim mágicos do Vitória que fizeram com que eles achassem o gol. Mas no resto, primeiro tempo, o Flamengo jogou muito bem. Não vejo que ficou ruim, não. Ficou muito bem. Time que não estava muito entrosado, ele deve ter tido um treino só para colocar o Bruno Henrique e Pedro. Se ele continuar tentando essa dupla, vai chegar um momento que vai encaixar a movimentação dos dois ali na frente, com Cebolinha e Luiz Araújo. Faltou os laterais atacar mais a linha de fundo. Acho que ficou um pouquinho mais defensivo. E o Cebolinha e o Luiz Araújo um pouquinho mais por dentro. Eles ficavam muito abertos por fora para receber esse passe. Se eles estivessem um pouquinho mais por dentro, acho que os laterais poderiam avançar mais. De La Cruz e o Everton Araújo cobriam os laterais. Mas isso aí são coisas que acho que com o tempo ele vai ajustando, se ele quiser utilizar. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Acho que é só isso aí que eu tinha que falar do jogo. Segundo tempo,
faltou o Flamengo colocou a Arrascaeta, que é outro nível, o talento no passe. Aí me fez pensar, nas Copas ele pode usar, primeiro, principalmente na Copa do Brasil, um time com Saúl, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Paquetá pela direita e Pedro na frente. Um time mais corpado, mais cascudo, jogadores com mais qualidade. Pode colocar o Jorginho também, no lugar do De La Cruz, no lugar do Saúl, isso aí é com ele. Que nas Copas que eu percebi no jogo de ontem, tem que ter um toque de bola mais refinado. Tem que ter, diferente de jogar o Campeonato Brasileiro. É um toque de bola mais refinado, um toque de bola esperando o espaço que o time adversário te der. Diferente da Libertadores, que é aquele jogo mais lutado, mais raçudo. O Copa do Brasil não, é um jogo que você tem que ter qualidade no jogo. Então o Bruno Henrique encaixar muito bem pelo lado esquerdo nesse tipo de jogo. Teve um lance lá que acho que foi a Arrascaeta que cruzou, o Bruno Henrique subiu e fez o certo, tentou tocar para trás que o Pedro vinha pronto, só que bateu nas costas do zagueiro do Vitória e foi para escanteio. Mas é uma jogada que é um time que pode ser criado para jogar a Copa do Brasil, um time mais técnico, um time mais. Aí falei que Carrascal onde entra e tal. No Campeonato Brasileiro, eu acho que eu poderia usar mais o Carrascal como meio lugar do Arrascaeta, poupar um pouquinho mais o Arrascaeta para o segundo tempo, para utilizar a Arrascaeta nas Copas, na Libertadores, na Copa do Brasil. Acho que seria bom esse rodízio entre Carrascal e Arrascaeta ali no meio campo. Pode estar certo. Isso aí tem que ser testado, tem que ser conversado, ter diálogo entre treinador e os jogadores ali para saber o revezamento entre os dois ali, controle de carga que estão falando entre um e o outro. Então é algo para ser muito bem pensado pelo Jardim, mas foi coisa que foram criadas nas circunstâncias do jogo de ontem. Vamos mais notícia: Jardim minimiza gols perdidos. Acontece quando você cria. A atuação do Flamengo, Everton Araújo, Saúl e Arrascaeta são os melhores em Vitória, ter as suas notas. Vamos lá, gol perdido, acho que se cria, mas achei que faltou calma. Faltou calma para finalização. Os jogadores são um nível muito alto de qualidade e faltou um pouquinho de qualidade. Ficou meio, como posso dizer, afoito. Então tem que ter um pouquinho a mais ali de qualidade ali na hora de finalizar. Entre os melhores da partida, coloco o Everton Araújo, sim, acho que o Everton Araújo está numa crescente, por isso eu não tiro eles quando o Gavão voltar, quando o Jorge jogar. Deixa o menino jogar bastante, acho que é o momento dele, tem que viver isso na intensidade das partidas. Não está complementando, como fala, complicando o Flamengo na parte defensiva e ajudando a parte ofensiva a meter um golaço ontem. A Arrascaeta sempre vai aumentar o nível, é o talento do time ali. Saúl foi bom ver a volta dele, mas teve um erro ali de movimentação que ele se comportou como um primeiro volante e deixou o Everton Araújo como segundo volante. Por isso que no final do jogo o Flamengo ficou meio perdido. Com o De La Cruz era diferente. O Everton Araújo fazia o primeiro volante e o De La Cruz saía para o jogo. Eu pensei que o Saúl ia sair para o jogo e o Everton Araújo ia terceiro como terceiro volante. Terceiro zagueiro ali fazendo uma sobra. Teve essa inversão comportamental, por isso que eu acho que o Saúl e o De La Cruz pode formar uma dupla na Copa do Brasil, se for o Quedo Jardim. Acho que na Copa do Brasil pode usar essa dupla de volante. Na Libertadores ele pode usar o Jorginho e o Pulgar. E no Campeonato Brasileiro, Everton Araújo e o Paquetá. São três duplas de volantes que o Flamengo tem, pode usar cada um em determinado campeonato e ali poupando os jogadores. É questão também de ser estudado pelo Jardim, de ser treinado, mas eu acho que na Copa do Brasil estaria o Saúl e o De La Cruz muito bem ali, porque é um jogo mais
cadenciado. É um jogo que você tem que achar o espaço. Não é um jogo como Libertadores, que é corre-corre, luta. Campeonato Brasileiro, que tem mais espaço, tem os dois times se propõem a quebrar. O Campeonato Brasileiro é um estudo mais estratégico. Já na Copa do Brasil, pelo que eu vi ontem, há anos que a gente vê que o Copa do Brasil é um jogo mais cadenciado, onde você não pode errar tanto e achar as brechas para fazer o gol. Pode ser uma opção interessante se a gente quiser colocar em prática. Vamos ver mais notícias aqui do Flamengo. Fomos superiores, Bruno Henrique, sobre a vitória do Flamengo. Foi, mas não foi, não, como fala, não criou banha, gordura para o próximo jogo. O Flamengo vai ter um jogo muito difícil no Barradão. A gente conhece o Vitória, sabe que lá no estádio dele é complicado, mas o Flamengo tem uma equipe muito forte que no meio do ano com certeza vai chegar peças. Ontem ele na TV em Jardim falou do Alex Santos e falou de outro jogador ali que ele falou que Jorginho. São dois jogadores que tem que ter carga. Eu entendi que poderia trazer, ele tá ganhando dois jogadores ali para aquela posição ali, um para volante e o outro para lateral esquerdo, já prevendo a idade avançada dos dois jogadores, onde vai ter que renovar o plantel. Falou muito da questão da idade também, o time com idade um pouquinho elevada e que ele quer diminuir a idade. Vamos ver se realmente é isso ou foi eu pesquei isso, mas vamos ver. Paulo C. Oliveira diz que Saul deveria ter sido expulso. O jogador do time baiano reclama ter jogado de lance com Ramon e Kaique. Vamos lá. O Saul tinha o controle da bola. Ele abriu o passo ali para ter o equilíbrio do corpo para sair jogando. O jogador do Vitória vem para pegar a bola e, consequentemente, você estica o braço para você proteger o espaço. E pegou no rosto dele. Acho que o futebol é um esporte de contato. Você pega os livros antigos, uma pancadaria danada. A intenção dele não foi estar cotovelado, senão ele fecharia o braço. Nem tinha, porque o jogo nem estava quente para isso, para estar a pancada. E o jogador do Vitória vem contra do Saul. Aí você se esconde lá no lance lá do Corinthians contra o Flamengo, que o Gabriel Paulista deixou o braço também sem querer, sequer foi questionado pelo VAR, e ninguém ali na hora percebeu. Nós vamos perceber esse lance do Gabriel Paulista no Jorginho dias depois que alguém viu esse lance e publicou. Porque coisa do jogo, eu acho que quando o cara estica o braço assim para trás, o cara mais alto ou mais baixo, normalmente se pega no rosto. Hoje em dia é muito comum, o cara tocou nele e caiu. E aí, se você pega anos atrás, anos 80, anos 90, você vê que os caras tomavam pancada e ficavam em pé. Ronaldinho Gaúcho, os caras não caíam à toa. E hoje em dia é um cai danado. Os caras não aguentam mais pancada, qualquer coisa, joga pro juiz, já tocou, doeu. Em vez de mostrar valentia, que é jogar futebol, eu creio que o futebol perdeu um pouco. E é isso, tem muita coisa aqui para analisar. Acho que eu já falei bem da partida, falei algumas questões do jogo. Agora é esperar domingo para o próximo jogo do Flamengo. Então essa análise foi lá comigo, Eduardo. Usei o portal GE para fazer análise. Entre lá, ali tem um trabalho jornalístico em cada matéria que eu li o título. E faça a sua própria análise, tenha a sua própria opinião. Até amanhã para falar um pouco mais sobre o nosso Flamengo.